Tô aqui de novo. Tô tão orgulhosa de mim por dar continuidade com esse projeto. Nossa, eu espero que eu siga, né? Eu espero que eu saia dessa quarentena uma pessoa melhor, uma pessoa que cumpre mais seus projetos. Aliás, eu espero que todo mundo saia dessa quarentena um pouco melhor. É lógico, parece irônico falar um pouco melhor. Como você tá falando isso, Bruna? Melhor pra quem? Melhor pro trabalhador que tá sem trabalhar? Pro cara que tá sem ganhar seu dinheiro? É, de fato, aí não vai dar pra sair melhor. Até porque isso não é culpa da quarentena. Isso é culpa de um sistema em que a gente vive que mostrou o quão frágil a vida das pessoas está dentro dele. Aliás, a vida das pessoas é o que menos tem sido pensado dentro desse sistema. Por isso, perante o primeiro colapso, é a vida das pessoas que entra em jogo. É a vida das pessoas, seja ou porque elas podem morrer pelo vírus, ou porque elas podem morrer de fome. E aí, isso entra exatamente na proposição que eu fiz no vídeo anterior. Eu disse que esse canal tinha por objetivo falar um pouquinho sobre a sociedade que a gente quer. Qual o projeto de sociedade que a gente quer. Pensar um pouquinho no futuro. E eu também pensei que nunca foi tão difícil pensar sobre o futuro. Porque assim, olha, pensar sobre o futuro nunca foi uma coisa fácil. Nunca. Mesmo quando, teoricamente, nós sabíamos o que poderia estar ali na frente. Nós tínhamos uma projeção. Nenhuma projeção de futuro é exata, isso é um fato. Mas quando você entende que as coisas vão caminhar numa determinada normalidade, numa determinada previsibilidade, você consegue traçar alguns planos. Mas os tempos que a gente vive agora são tempos em que, mais do que nunca, traçar esses planos é difícil. É difícil pra caramba projetar o amanhã. Uma conhecida publicou um status essa semana que, cara, fez muito sentido. Tava escrito, contando os dias pra saber quantos dias falta pra contar. E é exatamente isso. Como a gente sabe quando nós vamos poder retomar os nossos projetos para o futuro? Quando a gente sabe quando nós vamos poder retomar aquilo que nos ajudava a projetar o futuro? Porque até isso, até os projetos de futuro foram estagnados no sentido de sua própria idealização. É difícil, né? E aí, pensando nisso, pensando nos desafios que nós teremos e pensando que a ideia aqui é propor outros jeitos de ver a vida, eu vim falar um pouco sobre a origem dessa pandemia e aquilo que tem feito parte da minha vida há algum tempo antes dessa pandemia, que é a questão do veganismo. Eu me tornei vegana não faz muito tempo, faz pouco na realidade. Primeiro eu fui vegetariana, depois eu entendi os limites do vegetarianismo e transicionei para o veganismo. Eu não vou falar necessariamente do veganismo e sua aplicação diária, ou das dificuldades do veganismo. Isso pode ficar lá para um próximo vídeo. E eu acho que é super importante que a gente fale depois, porque veganismo tem o mito de que é burguês, de que é caro, de que não serve para classe trabalhadora. Não. Quando a gente for falar sobre veganismo e soberania alimentar, vocês vão entender. Mas o que eu quero falar aqui agora é o seguinte: eu ainda tenho visto tantos comentários errados sobre essa pandemia e gente falando, é culpa dos chineses, porque os chineses resolveram comer morcego e o morcego é quem transmitiu o Covid. Cara, os chineses comem realmente muitos animais silvestres que não estão sendo cuidados e criados e supervisionados como os animais que historicamente vêm sendo criados para abate. Só que aí, na ignorância, na ocultação da realidade que a carne que chega na nossa mesa nos fornece, a gente não sabe que, ou a gente não associa que, milhares de animais, de galinhas, de porcos e de gado são mortos todos os anos para o controle de determinados vírus. E que surgiram da criação e do consumo da carne de animais que nós estamos muito naturalizados em comer, muito acostumados a comer. A gripe aviária vem dos frangos. Todo mundo quase come frango na sociedade. A doença da vaca louca, percebem? E são doenças tão sérias quanto. São doenças que são vírus que podem transmitir doenças que são
muito mais letais, inclusive, do que o Covid-19. Percebem? O consumo de carne tá dentro de um espectro de coisas, dentro de um cenário de coisas que a gente precisa rapidamente rever. Tem tanta maneira de falar sobre veganismo. Eu posso falar sobre veganismo pela pauta da crueldade animal e da nossa moralidade, né? Eu posso falar sobre veganismo pela pauta da questão dos impactos ambientais que a criação de animais causam. Eu posso falar sobre veganismo, sobre criar uma dieta saudável para o corpo. E eu posso falar sobre veganismo pelo ponto de vista de soberania alimentar, de transformação alimentar, pelo ponto de que muitas vezes vegetais, grãos são muito mais baratos do que carne. E no entanto, a gente tá pondo a carne como prato principal na nossa mesa. É super importante falar disso. O consumo de carne é responsável pelo aparecimento de cerca de 70% das doenças que apareceram aí nas últimas décadas. Esse não é um dado meu. Eu não sou bióloga, eu não sou veterinária, eu não sou desta área do conhecimento. No entanto, enquanto cientista social, eu procuro outras áreas de conhecimento. E aí, eu vi esse dado estatístico. É muito sério pensar nisso, porque a gente não sabe com que tipos de doença nós estamos lidando. E aí, quando a gente se depara com o corona, como a gente se depara agora, são tempos tenebrosos que nós teremos que enfrentar. Podem vir tempos muito piores, muito piores. O controle dos vírus, das criações para abate, está sendo feito. Mas em algum momento, isso pode sair do caminho. Em algum momento, isso pode passar despercebido. Fora o fato de que todos os anos nós estamos matando milhares de animais, simplesmente pelo fato deles não servirem como um alimento saudável. Difícil, né? Que relação é essa doentia que nós desenvolvemos com a natureza? Que relação de superioridade humana é essa? Que é tão limitada, tão superior, mas tão limitada, a ponto de ignorar aquilo que nós já viemos projetando há tanto tempo, que é o colapso que a natureza entrará por conta da maneira como nós a estamos tratando. Sabe o que é engraçado? Até agora, parece que todos esses discursos não faziam tanto sentido, eram muito surreais. O Covid veio para mostrar absolutamente a realidade desse discurso. Não seja ignorante. Não fale que os chineses são culpados, porque o seu consumo de carne ainda não culminou num vírus ainda mais letal do que esse que nós estamos enfrentando. Nos próximos vídeos eu venho falar mais sobre veganismo. Galera, curte, compartilha, se inscreve no canal e me ajuda a espalhar mais amor, mais compreensão e projetos de sociedade que sejam muito mais humanas, justas, igualitárias e sensíveis. Beijo, até a próxima!